Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de doutrina das quartas-feiras, doutrina online. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2022, nós vamos continuar esse tema, predestinação, vamos trabalhar a conclusão. Na verdade, na conclusão nós temos objeções dos decretos e da predestinação e aplicações, né? Objeções dos decretos e aplicações práticas. E vamos então trabalhar justamente esse tema, é a parte 8, ou o estudo do capítulo 4 do livro Predestinação de Samuel Falcão. Vamos começar com a oração, pedindo a bênção do Senhor. Soberano e eterno Deus, nosso Pai bondoso, nosso Pai bendito, é uma alegria, Pai, um prazer para nosso coração poder orar a Ti e saber que podemos usar este meio tão abençoado para nos aproximar do Senhor, para experimentarmos do Senhor e na certeza do Senhor nos ouvir, nos receber. É uma alegria para nós, um prazer poder também ter esse momento de estudo da Tua Palavra, que é a verdade do Senhor para um mundo tão perdido, confuso, um mundo cheio de verdades, contradições, mentiras, enganos. As verdades do mundo nada mais são do que isso, mentiras e enganos. E nós temos o privilégio de sermos alimentados pelo Senhor com a Tua verdade, Pai, que é a única verdade. A Tua palavra é a verdade. Louvado seja o Teu nome, porque podemos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, a que possamos de fato ouvir o Senhor falando conosco neste momento e termos nossas vidas melhoradas, edificadas, fortalecidas na fé em Cristo, corrigidas, ó Pai, de qualquer equívoco ou desvio para o louvor do Teu nome. Esteja com cada um que estará acompanhando aqui e abençoe cada vida nas suas necessidades, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Predestinação, conclusão, capítulo 4, objeções às doutrinas. Eu coloquei objeções às objeções, não, objeções às doutrinas. Nós temos justamente essas aí. Primeira, a harmonia entre a soberania de Deus. Eu vou subir uma por uma, né? Hoje eu não coloquei aquelas setinhas para indicar, então vamos uma por uma. A primeira é justamente essa, a harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio ou livre-agência do homem. A doutrina dos decretos de Deus, e especialmente a da predestinação, tem enfrentado inúmeras objeções, diversas objeções. Então, é importante aqui pensar nas principais, né? Essa é uma das principais, que é a primeira dela que destacamos aqui, né? A objeção contra as doutrinas relacionadas à predestinação. É justamente essa que se refere à harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio ou livre-agência. Mas antes de prosseguir, é necessário definirmos o sentido de liberdade. De acordo com o ponto de vista arminiano ou indeterminista, liberdade significa a capacidade de escolha contrária. Liberdade significa a capacidade de escolha contrária. Os arminianos ensinam que, para ser responsável como ser moral, o homem precisa ser livre em suas decisões. Ensinam, obviamente, que por causa do pecado, o homem precisa do auxílio da graça divina
para levá-lo a aceitar a Deus. Porém, até neste caso, ele tem o poder de dizer não a Deus, resistir à atuação de sua graça e anulá-la, de modo que, se for condenado, é o único culpado. É uma compreensão curiosa, mas é o que a Bíblia fala. O ensino de Calvino a esse respeito é que foi somente antes da queda que o homem teve esse poder de escolha contrária entre o bem e o mal. Na verdade, ele tinha um coração bom, né, o ser humano, porque Deus fez o homem bom, e a liberdade, nesse caso, era no sentido de ter uma vontade, é o livre-arbítrio, né, é ter uma vontade, ter a capacidade de contrariar essa vontade boa que é dele, com a qual ele foi feito, e que ele por um lado, não quer contrariar, mas poderia ser, né, tinha essa possibilidade de contrariá-la. Que foi somente então que ele teve livre-arbítrio, no sentido arminiano ou indeterminista. Ensina Calvino que depois da queda o homem perdeu esse livre-arbítrio. Por causa disto, ele prefere não usar o termo livre-arbítrio para descrever a livre agência do homem. Você escolhe a cor da sua roupa, é livre agência, né? Ele não chama de livre arbítrio por isso. Calvino afirma que o homem ainda tem uma vontade, porém não livre, em vista de estar escravizado à sua natureza corrompida. Não tem mais poder de escolha entre o bem e o mal e, portanto, não tem poder de escolher a Deus, o céu e a santidade. Leamos o que ele escreveu sobre o assunto. Diz assim: admitido isto, ficará fora de qualquer dúvida que o homem não possui livre arbítrio para boas obras, a não ser que seja assistido pela graça, e essa graça especial concedida aos eleitos na regeneração. E mais, dir-se-á que o homem possui livre arbítrio nesse sentido, não o de ter capacidade de escolher livre e igualmente o bem e o mal, mas porque faz o mal voluntariamente e não por coação. Isto, com efeito, é muito verdade. Mas que adianta enfeitar uma coisa tão diminuta com o título tão pomposo? Bonita liberdade esta. O homem não é compelido a servir ao pecado, mas é um escravo por tal forma voluntário que sua vontade se mantém na servidão, agrilhoada por esse pecado. Isso foi o que disse Calvino. Então, como vimos, Calvino se abstém de empregar o termo livre-arbítrio com referência ao homem caído, porque, embora seja certo que esse homem não é coagido em sua vontade, fazendo o mal voluntariamente, sua vontade se mantém em servidão, agrilhoada, como ele disse, né, pelo pecado. A mesma posição é mantida por Lutero em seu livro O Cativeiro da Vontade. Ele disse: quando se admite e estabelece que o livre-arbítrio, havendo uma vez perdido sua liberdade, é compelido ao serviço do pecado e nada pode querer de bom, posso compreender daí que livre-arbítrio é nada mais do que uma expressão oca cuja realidade se perdeu. E liberdade perdida, de acordo com a minha gramática, não é absolutamente liberdade. Isso foi o que Lutero disse. Então, Calvino, entretanto, não negou que o homem, depois da queda, ainda tivesse vontade, não, porém, vontade livre, livre-arbítrio. Ele disse o seguinte: a vontade, conseguintemente, está presa por tal forma à escravidão do pecado que não pode desvencilhar-se dela, muito menos dedicar-se a qualquer bem. Porque tal disposição é o começo de conversão a Deus, a qual as Escrituras atribuem exclusivamente a graça divina. Não obstante, ainda resta a faculdade da vontade, a qual com gosto fortíssimo inclina-se e corre para o pecado, porque, submetendo-se o homem a uma força inevitável, não se priva de sua vontade, senão que da sanidade da mesma. Bernardo observa ainda, fala dele, de Calvino,
Bernardo observa com propriedade que todos nós temos um poder de querer, mas querer o bem é vantagem, querer o mal é defeito. Por isso, o simples querer pertence ao homem, querer o mal pertence à natureza corrompida, querer o bem pertence à graça. Essa foi a fala de Calvino. Esse aqui ele está mostrando agora dentro da natureza caída, né, corrompida. E essa observação é importante, de que a natureza é corrompida, porque nós às vezes não paramos para pensar direito, com cuidado, no que a gente afirma. E aí a gente afirma, o homem é pecador. E sem responsabilidade, essa afirmação passa a ideia de que Deus fez o homem pecador. E não é verdade. A natureza original do homem não é pecadora. O homem não foi feito originalmente pecador. Então o homem não é, ele está pecador. É diferente. Ele está porque caiu, mas a natureza original não é essa. E a graça traz a um estado que eu costumo dizer que é um estado melhor do que a de Adão antes da queda. Não é visto agora porque ainda está em processo. Mas mesmo assim, nós hoje já estamos numa condição melhor do que a de Adão antes da queda, quem tiver Cristo, e eu considero isso julgando o seguinte: Adão, antes da queda, não estava já salvo em Jesus. Ele estava no período de teste, podendo cair e iria cair. Então, não estar em Jesus já é o problema, né? Não estava salvo em Jesus, ele estava na graça, e não há nada melhor do que a graça de Deus em Cristo. Então, se não há nada melhor do que a graça de Deus em Cristo, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos até numa condição melhor do que a de Adão antes da queda, porque nós já somos salvos pela graça, da condição da qual jamais sairemos. Né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada, né? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente por vir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, diz o texto lá em Romanos 8. Então, nada absolutamente. Podemos ver, irmãos, continuando aqui, que a definição que Calvino apresenta de livre-arbítrio é indeterminista, para que ele livre o livre-arbítrio para ele, né, para Calvino. Livre-arbítrio é o poder de escolha contrária, o que eu disse no início, e esta somente Adão teve antes da queda. Agora o homem é livre apenas no sentido de não ser coagido por força externa nas suas decisões, agindo voluntariamente segundo as inclinações de sua natureza corrompida. A Confissão de Fé de Westminster e alguns calvinistas mais recentes fazem um conceito diferente de livre-arbítrio, atribuindo-o ao homem, mesmo em seu estado de queda. A Confissão diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. E ainda, aqui é o capítulo 3, né? E ainda, Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Capítulo 9. Em confirmação dessa declaração, a confissão cita Deuteronômio 30, João 7, Apocalipse 22, Tiago 1 e João 5. Né? Tanto a declaração acima transcrita como as citações bíblicas parecem incitar que a confissão de fé entende livre-arbítrio no sentido de poder de escolha contrária, atribuindo-o ao homem mesmo em seu estado de queda. Por causa disto, alguns teólogos pensam que a confissão é dialética em sua teologia sobre o assunto em foco, mas o teor geral da confissão mostra não querer dizer que o homem tem liberdade no sentido de ter poder de escolha contrária,
mas no sentido de não ser coagido por força externa em suas decisões. Ele age de acordo com a sua natureza e suas inclinações e, portanto, é livre e responsável no que faz. Citando Tiago 1,14 nessa conexão, a confissão indica ser este o sentido em que emprega o termo livre-arbítrio. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz, é o que diz Tiago. Demais disso, a confissão sustenta claramente esta posição no capítulo 3 sobre o livre-arbítrio. Eu vou ler aqui. O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que o homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é capaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. É incapaz, então, esse homem de converter-se ou mesmo preparar-se para isso. O sentido da confissão a respeito deste assunto é apresentado pelo Dr. Roger assim. Eu vou ler também. Quanto ao presente estado do homem, nossos padrões ensinam, primeiro, que ele é um agente livre e capaz de querer né, como de um modo geral quer. Segundo, que é igualmente capaz de desobrigar-se de muitos de seus deveres que decorrem de suas relações com o próximo. 3. Que sua alma, em razão da queda, estando moralmente corrompida e espiritualmente morta, e seu entendimento estando espiritualmente cego e seus afetos pervertidos, ele ficou totalmente indisposto, incapacitado e adverso, né, a todo o bem e inteiramente inclinado a todo o mal. É o que diz o capítulo 6, capítulo 16, capítulo 6 da confissão e 16 6 e 16, né? E no Catecismo Maior, nós temos também na página 25. Aliás, na pergunta 25. Concordamos com esta interpretação e, por consequência, toda vez que empregamos o termo liberdade ou livre-arbítrio, significamos, com referência ao homem em seu estado de queda, liberdade de agência. O homem age sem coação, irmãos, naquilo que faz, de acordo com a sua natureza e tendências, e, portanto, é responsável. Eu não posso dizer, foram meus filhos que me fizeram perder a paciência. Não. Eles foram instrumentos. Foi a cara feia de alguém. Não. Que me fez isso, me fez aquilo. Não. Eu não posso dizer, eu não gostei do sermão e foi o sermão que me fez. Não. Qualquer pecado que eu cometa, não é ninguém que é culpado. Né? As circunstâncias só foram instrumentos para o meu pecado. Não estou dizendo com isso que você vai viver como um robô. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de pecado. Meu pecado. Né? Quando eu não ajo exatamente para a glória de Deus, exatamente na dependência de Cristo, seja lá qual for a razão, o meu pecado é meu pecado. As circunstâncias só foram instrumentos para revelar esse pecado. Né? Ontem nós fizemos a visita online e meditamos sobre João 16, quando o próprio Jesus prepara os crentes ali para o sofrimento. E ele diz que para vencer toda a inimizade do mundo, do pecado, todas as investidas do diabo, ele diz, olha, tem que estar em mim. Vocês têm que estar em mim. Como lá na videira, em João 15. Né? Vocês têm que estar em mim. Vocês não vão poder vencer se não tiver em mim. Vocês não vão poder dar fruto de paciência, de submissão, se não tiver em mim. Tem que estar em mim. E hoje meditávamos no nosso culto doméstico sobre o sexto mandamento, está sendo as meditações dessa semana, e citamos um texto de Pedro, 1 Pedro 4,19, que fala sobre você está... Deixa eu ler o texto aqui, senão eu vou
criar 1 Pedro 4,19. A gente falava sobre o problema de alguém que tira a própria vida, quem se suicida. Está pecando? Tá. Então a gente falou que lá o não matarás significa não assassinarás, na verdade, né? Não está dizendo que, por exemplo, uma justiça que aprova a pena de morte para assassino, ela está em pecado. Não, ela está certíssima. Tem que aprovar a pena de morte para assassino. Senão os assassinos vêm e matam mesmo, sofistica as ferramentas e mata aí todo mundo com Covid e vacina. Tem que ter pena de morte, ter justiça mesmo. Você não está pecando quando defende a sua família, quando o pai defende uma criança que está sendo assassinada, o bandido está lá e ele vai lá para não deixar ser assassinada, ele se compromete e na defesa o bandido é morto. Não, ali não foi assassinato, né? Não é pecado, é legítima defesa. Um país não está em pecado por se defender com a guerra, não também, né? As outras nações têm que sempre saber que elas devem se manter no seu lugar, né, e respeitar a soberania das outras, da sua nação. Então, isso tudo a gente estudou, e aí quando falamos de tirar a própria vida, lemos esse texto. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E usamos esse texto para meditar no fato de muitas pessoas não terem essa postura de 1 Pedro de sofrer segundo a vontade de Deus, encomendando, né, ou se preparando, ou confiando na soberania de Deus. Não tem. E aí vai lá e tira a própria vida, porque não quer aguardar, esperar Deus na sua soberania agir e fazer aquilo que Ele quer fazer conosco, né? Então cai no desespero, cai não se submete, não se humilha, e daí por diante. E aí a gente pensava assim, ó, essas circunstâncias quando vem que a pessoa peca, a prática pecaminosa é apenas aquilo que já estava em nós e que foi despertado pela circunstância de sofrimento que a pessoa foi lá e tirou a vida. Tirar a própria vida é pecado? É pecado. Todo mundo que tira a própria vida vai para o inferno? Nós meditávamos que não significa que alguém salvo é alguém que não vai mais cometer, por exemplo, nenhum tipo de pecado, inclusive esse. Não, nós somos sujeitos às mesmas paixões, sujeitos. Significa que vai praticar, tem que praticar, sujeitos às mesmas paixões. Porém, a circunstância que leva a isso, né, na verdade, só fez revelar esse nosso pecado, e quem faz isso está pecando, né? Quem tira a própria vida está pecando. Mas é outro assunto. Aqui nós estamos falando então de responsabilidade do homem naquilo que ele faz. Ele é livre nesse sentido, é livre agência e não livre arbítrio. Consideremos o que Paulo diz sobre isso em Filipenses 2, 12, 13. Verso 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É verdade que ele aí fala de obediência e, portanto, de santificação, isto é, salvação do domínio de nossos pecados, na qual precisamos cooperar com o Espírito de Deus. Mas o fato é que ele apela para a vontade e a ação daqueles crentes. Desenvolvei a vossa salvação, é o que ele diz, né? Se Paulo tivesse parado aí, pensaríamos que essa obediência dependia inteiramente da vontade e esforços deles. No verso seguinte, no entanto, imediatamente depois de declarar o que acabamos de ler, o apóstolo acrescenta: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E isto mostra que, em última análise, nossa vontade, quando bem dirigida, está debaixo do controle do poder de Deus. A mesma coisa se ensina em Hebreus 13, versos 20 e 21, bem, que diz assim:
Ora, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. De acordo com a exortação de Paulo, na passagem de Filipenses, precisamos desenvolver nossa vocação do domínio do pecado e nessa luta contra nossas tendências herdadas e contra nossos velhos hábitos, precisamos naturalmente de depender de nossa vontade. Não podemos realizar nada se não queremos, a não ser que sejamos coagidos. Temos, porém, uma natureza corrompida, nosso velho homem ainda está em nós, ainda que morto, né, mas mancha do pecado, quer dizer, restos do pecado. E assim, nossa vontade natural nos compele e arrasta em direção errada, e quando, pois, contra nossa natureza pecaminosa queremos o bem e o realizamos, é realmente Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar, como Paulo disse em Romanos 8, né? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ora, se depois de nossa regeneração e conversão ainda precisamos que Deus exerça seu poder sobre a nossa vontade para que façamos o que é agradável à sua vista, que pode fazer o homem antes que o milagre da regeneração se opere em sua alma? Nada. Antes da regeneração éramos filhos da desobediência, como diz o Paulo, né? E então o príncipe da potestade do ar era quem operava em nós, Efésios 2:2. O mesmo verbo que Paulo emprega em Filipenses 2:13, relativamente à atuação de Deus sobre a vontade do crente, emprega em Efésios 2:2 concernente à atuação de Satanás sobre o incrédulo. Antes que a pessoa se converta, sua vontade está debaixo da direção de Satanás, debaixo do poder do mal. Depois de sua conversão, está debaixo da direção do Espírito de Deus, quer dizer, radicalmente diferente. Cremos que a vontade do homem é produto de seu caráter e desde a queda esse caráter é pecaminoso. Pecado é rebelião contra a vontade de Deus ou desobediência às suas leis, que são expressões de sua vontade. Paulo chama esta natureza pecaminosa de homem, do homem de carne, né? É assim que Paulo fala, e afirma que ela não se sujeita à lei de Deus, nem de fato é possível que se sujeite. Portanto, visto como a vontade do homem é por natureza contrária à de Deus, a salvação, um de cujos aspectos é reconciliação com Deus, como está lá em 2 Coríntios 5,18, não se pode realizar enquanto Deus não modifique nossa natureza e faça que a nossa vontade entre em acordo com a sua. É interessante observar que Deus fala de reconciliação com Deus depois de afirmar que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ao mesmo tempo, vale notar que o processo dessa reconciliação parte de um apelo de Deus ao homem, a toda a sua personalidade, inclusive naturalmente sua vontade, que é uma expressão dessa personalidade. De sorte, como diz o texto, né, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Jesus disse que todo o homem comete pecado, e todo que comete pecado é escravo do pecado. Todos os homens são pecadores, portanto, todos são escravos do pecado. Somente Cristo pode libertá-los mediante o conhecimento de sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos estão citando esse texto, eu não sei se eu vejo a maioria demonstrando que não tem ideia do que estão falando, né? Usam esse texto para falar de política. A palavra de Deus é para tudo, né? Ela purifica a política também, não há dúvida. O evangelho tem que ser pregado, mas o entendimento me parece ser, de muitos, demonstra ser bem outro do que a Bíblia está falando, né? Ela está falando justamente da pecaminosidade humana que acabamos de tratar aqui, né? Se o Filho vos libertar, outro texto diz, né? Verdadeiramente sereis livres. Antes da queda, o homem podia escolher entre o bem e o mal. E tinha prazer em escolher o bem. É esse o sentido da prova pela qual passou depois de haver sido criado, né? Adão e Eva. Deus colocou diante deles, ou dele, do homem, duas alternativas, chamadas na Bíblia o conhecimento do bem e do mal.
há dois métodos de se conhecer o bem e o mal. É o método de Deus e o método de Satanás. O método divino de se conhecer o bem é a experiência. E o de se conhecer o mal é o contraste. O método de Satanás é de se conhecer o mal pela experiência e o bem pelo contraste. Escolhendo o método de Satanás de conhecer o bem e o mal, o homem decidiu qual seria a inclinação de seu caráter, que desde então se tornou pecaminoso, isto é, contrário a Deus e a todo o bem. O céu para o homem, sem regeneração, seria um inferno, se a pessoa nenhum prazer sente em ir para a igreja, aqui na terra, se não experimenta nenhuma alegria em adorar a Deus agora, tal prazer ela não terá no céu. Então o céu seria um inferno. Se ela não tem prazer em amar a Cristo, em viver, em conhecer a Cristo, em viver em relacionamento íntimo com Cristo todos os dias, falar de Cristo, ouvir de Cristo, né? Não, as pessoas trocam a alegria tão indizível que o relacionamento de Cristo permite experimentar, o povo ter, o pecador ter, as pessoas trocam por migalhas, né? Por como Paulo fala, né? Por resto de animais, por refúgio, a expressão lá. Já Paulo faz o contrário, ele considera tudo aqui como refúgio para justamente ganhar a Cristo, que Cristo para ele é incomparavelmente melhor. O ensino calvinista, portanto, acerca da liberdade é que o homem é livre no sentido de ser capaz de escolher o que está de acordo com a sua natureza corrompida. E isso ele faz voluntariamente e espontaneamente, sendo por isso responsável pelo que pratica. Se Deus é livre quando, de acordo com a sua natureza, só escolhe o bem, o homem é livre no sentido de determinista e consequentemente responsável quando, de acordo com a sua natureza corrompida, só escolhe o mal. Um pouco é livre na escolha da lama, mas não o é para escolher o que é limpo, porque isto vai de encontro à sua natureza. E assim, quando um pecador que aparentemente se converteu volta permanentemente à sua vida velha do pecado, é como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. É o que diz 2 Pedro 2,22. Calvino, sobre isso, escreveu o seguinte: portanto, se uma força inevitável de fazer o bem não enfraquece a liberdade da vontade divina em fazer o bem, se o demônio, que só pode fazer o mal, apesar disso, peca voluntariamente, quem, pois, afirmará que o homem peca menos voluntariamente por estar sob uma força inevitável de pecar? E escrevendo sobre liberdade e determinismo, em seu livro Nature, Man and God, Dr. William Temple alude à doutrina de Agostinho sobre a vontade nos seguintes termos: Santo Agostinho, tanto quanto eu saiba, foi o primeiro a perceber esta verdade, isto é, que a vontade é a expressão da personalidade completa e sua influência na Europa, que mais frutos produziu, teve sua origem nessa percepção. Numa passagem sua, muito conhecida, a que já fiz alusão, ele pergunta por que é que quando quero mover minha mão, esta imediatamente se move, ao passo que quando desejo querer o bem, minha vontade fica paralisada. Sua resposta é que no segundo caso, eu não quero de modo completo, porque se eu já queria o bem, não preciso desejar querê-lo. E se eu desejo querê-lo, isso prova que eu não quero de modo completo. Noutras palavras, embora a vontade possa em larga escala dirigir meu corpo, ela não pode, em dado momento, dirigir-se a si mesma. Ela é o que é. E se ela se entrega a ambições egoístas ou a prazeres carnais, este mesmo fato impede-a de mudar de direção. Ela não pode mudar porque não quer mudar. Se o quisesse, isso em si já seria a mudança. Naturalmente, pode haver uma vontade muitíssimo sincera de mudar, mas isso é diferente. É algo que se pode tornar uma parte integrante de uma vontade para o bem, mas enquanto estiver também presente qualquer forma de desejo de gozar o mal, com força propulsória aproximada do desejo do bem,
há apenas dois desejos incompatíveis e nenhuma vontade real ou eficaz. Isso foi o que o Dr. William disse. Se isto é correto, como creem os calvinistas, o homem precisa experimentar uma transformação completa de seu caráter e pôs em sua vontade, antes de poder aceitar a Cristo e segui-lo. Essa transformação é o que a Bíblia chama de regeneração ou a nova vida, né? Ou o novo nascimento. E quando Deus cria o homem novamente para a nova vida, faz que ele deseje o bem sem constranger sua natureza, porém dando-lhe realmente uma nova natureza com novos impulsos e desejos. É a essa experiência que Pedro se refere quando diz: pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Antes da queda, o homem era, por assim dizer, neutro. Tendo escolhido o mal, deu certa direção ou tendência à sua natureza e, portanto, à sua vontade. Ora, pela regeneração, Deus imprime nova tendência à natureza do homem e, por conseguinte, à vontade dele, de sorte que, quando o crente peca por causa da fraqueza da carne, peca contra a vontade e, na realidade, não precisa sujeitar-se mais ao pecado se vive na nova esfera da vida espiritual. Como Paulo disse, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que é guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Dentro de nós, lutam entre si o homem velho e o homem novo. Eu não sei se luta o novo homem contra coisas do homem velho, né? Não significa que você tem dois homens vivos, né? Duas naturezas vivas, por assim dizer. Não, a velha natureza ela morreu quando Cristo salvou o pecador. Então esse que foi regenerado, ele já não é quem era. A velha natureza já morreu. Como Paulo disse, hoje já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então, é nesse sentido de existir ainda restos de pecado. Mas ele está em processo e um dia ficará completamente livre da presença do pecado, será como Cristo que não pode pecar. 1 João 3,2 diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E nesta conexão, tem uma declaração de Mosley, que diz assim: o mais alto e perfeito estado da vontade é um estado de necessidade, e o poder de escolha, longe de ser essencial a uma verdadeira e genuína vontade, é sua fraqueza e defeito. Que maior sinal pode haver de um imperfeito e imaturo estado da vontade do que, ante o bem e o mal, ter de ficar hesitante entre um e outro? Como já foi declarado, os arminianos reconhecem que a vontade do homem necessita da assistência da graça de Deus para ajudá-lo em escolher e seguir a Cristo. Mas ensinam também que a vontade do homem é capaz de se opor a essa influência da graça de Deus e de vencê-la, de modo que, em última análise, é o homem quem decide seu destino eterno. É verdade que o homem sempre resiste à influência do Espírito de Deus, e isto por causa de sua natureza pecaminosa. Foi essa a lição do mundo antediluviano. O Espírito de Deus contendia com aquela gente, mas eles o resistiam, de modo que, por fim, Deus declarou: meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, Gênesis 6,3. E por isso que resistiam. Agora, por que resistiam? Por causa da natureza deles corrompida, assim descrita. Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Está lá em Gênesis 6,5. Através das eras, o Espírito de Deus vem lutando com o homem e o homem sempre a ele resistiu. Todavia, assim não acontece com os regenerados, porque esses, mediante uma intervenção miraculosa de Deus, são criados de novo para a vida espiritual. Os
e regenerados resistem porque têm uma natureza pecaminosa avessa a todo o bem. Os regenerados não podem resistir porque recebem de Deus uma nova natureza que aprecia o bem e a santidade. A essa nova natureza, que em nós luta continuamente contra o velho homem, João se refere ao dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. João não está falando aí do nosso velho homem que não é nascido de Deus, e sim do nosso novo homem nascido de Deus. Este homem interior, como Paulo lhe chama, não é criação nossa, mas criação do Espírito de Deus. Esta é a razão por que os calvinistas distinguem entre graça comum e graça especial. O homem sempre resiste à graça comum de Deus, mas não pode resistir sua graça especial, pela qual é feito nova criatura. Significa isto que o homem é constrangido a aceitar Deus? Absolutamente não. Ele não podia aceitá-lo por causa de sua cegueira. Deus, porém, restaurou-lhe a visão. Não podia aceitá-lo por se achar morto espiritualmente. Deus, porém, fê-lo reviver. E depois dessa transformação maravilhosa, ele aceita e segue a Deus espontaneamente. Foi isso exatamente o que Cristo ensinou quando disse: vós não credes porque não sois minhas ovelhas, como vos disse. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E naturalmente o seguem voluntária e alegremente. O poder pelo qual a obra da regeneração se efetua não é de natureza externa ou compulsória. O homem não é tratado como se fosse uma pedra ou um pau, nem como se fosse um escravo compelido contra sua própria vontade a procurar a salvação. Antes, sua mente é iluminada e todos os seus conceitos a respeito de Deus, de si e do pecado, são mudados. Deus envia o seu Espírito e de um modo que para sempre redundará no louvor de sua misericórdia e graça, suavemente constrange a pessoa a render-se. O homem regenerado vê-se governado por novos motivos e desejos e coisas que antes aborrecia, agora as ama e procura. Esta mudança não se efetua por nenhuma compulsão externa, mas por um novo princípio de vida que lhe foi criado na alma e que procura o único alimento que pode satisfazê-la. Assim como Deus não constrange a vontade do homem na regeneração, do mesmo modo não constrange quando leva o ímpio a cumprir seus planos. Este fato já foi provado quando consideramos o caso de José, filho de Jacó, o caso dos assírios e babilônicos, o caso de Ciro e especialmente o caso dos assassinos de Cristo. Estes últimos, por exemplo, foram livres e responsáveis pelo que fizeram, de modo que Pedro os acusou, mas ao mesmo tempo realizaram o que fora decidido pelo determinado desígnio e presciência de Deus, como está lá em Atos 2:22. Se ajuntaram para fazer tudo o que a mão de Deus e o seu propósito predeterminaram, lá em Atos 4. Né? Como pode Deus fazer que o homem proceda livre e espontaneamente nestes e noutros casos? Não sabemos bem. Sabemos, porém, que Deus compreende o coração melhor do que nós e sabe exatamente como agimos em certas circunstâncias. Sabemos que é Deus quem cria as circunstâncias. Há na Bíblia um texto que dá uma ideia do método de Deus dirigir o homem a fazer o que ele tem determinado sem constrangê-lo e, portanto, sem torná-lo irresponsável. Está lá em Provérbio, né? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. É o Provérbio 21:1. Note-se que o coração do rei é comparado aí a ribeiros de água. E a água, por natureza, flui de um nível mais alto para outro mais baixo. Quando queremos levá-la para algum lugar mais baixo, a única coisa a fazer é levar uma vala, ou melhor, cavar uma vala. E então a água corre naturalmente para o lugar que desejamos. Não a obrigamos a correr. É de sua natureza fazer assim. É isto o que Deus faz com o coração do homem. Conhecendo-lhe a natureza, cria as circunstâncias nas quais ele toma determinada direção sem nenhuma coação. Mas isto é apenas uma ilustração. O fato é que não compreendemos de modo completo este assunto misterioso. A onipotência divina combinada com
onisciência de um lado e o livre-arbítrio humano do outro, parecem, de fato, ideias incompatíveis à razão humana. Contudo, somos compelidos a tomar em consideração ambas as coisas, uma à base não apenas do ensino bíblico, mas igualmente do conceito que fazemos do ser divino, a outra à base não somente do nosso conceito de justiça divina, mas igualmente de nossa percepção íntima, irresistível e do ensino bíblico também. Essa dificuldade de reconciliação de duas ideias aparentemente necessárias não é peculiar à teologia. A filosofia tem-na também. Há necessitários entre os filósofos, tanto quanto predestinalistas entre os teólogos, igualmente a contradizerem a percepção íntima, irresistível do homem de possuir o poder de escolha. Só podemos considerar os conceitos em choque como apreensões parciais de uma grande verdade que, de um modo geral, está além de nosso alcance. A aparente contradição entre eles pode ser devida ao fracasso de seres finitos compreenderem o infinito. Tem sido comparado a duas linhas retas paralelas que, de acordo com a definição geométrica, nunca se encontram e, contudo, segundo teoria matemática mais elevada, encontram-se no infinito. Ou podemos ilustrá-los com uma assíndota, que de um ponto de vista finito jamais pode atingir uma curva e, todavia, em geometria analítica, atravessa a uma distância infinita. Como já foi declarado, a Bíblia tanto afirma a soberania de Deus como a livre agência do homem. Por exemplo, em Deuteronômio 10:6, apela-se ao povo de Israel para que circunde seus corações, quando em Deuteronômio 30 lemos que é Deus quem circunda ou regenera seus corações. Temos boa ilustração deste fato na cura do paralítico junto ao tanque de Betesda, João 5. Ao lado do tanque estava uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Jesus, no entanto, não curou todos, mas escolheu um dos paralíticos para esse fim, e isto é eleição. Contudo, não o curou contra a vontade dele. Antes de curá-lo, perguntou: queres ser curado? Foi um apelo à vontade do homem. A regeneração, por exemplo, tem dois aspectos, um passivo e outro ativo. O aspecto passivo é o que chamamos propriamente regeneração. Ao ativo chamamos conversão. O Dr. Strong disse o seguinte: faz-se necessário distinguir entre o aspecto passivo e o ativo da regeneração, como veremos, devido ao método duplo de a Escritura representar essa mudança. Em muitas passagens, ela é atribuída inteiramente ao poder de Deus. A mudança opera-se na disposição fundamental da alma. Não se faz uso de meios. Em outras passagens, encontramos essa verdade referida como agência do Espírito Santo e o Espírito age em face da mesma. A distinção entre esses dois aspectos da regeneração parece sugerida em Efésios 2, versos 5 e 6, que diz: deu-nos vida juntamente com Cristo e com ele nos ressuscitou. Lázaro precisou primeiro ser vivificado e nisto ele não cooperou, mas precisou também sair do túmulo e nisto ele exerceu atividade. O calvinismo é um sistema mais vasto, encara a soberania divina e a liberdade da vontade humana como os dois lados de um teto que se encontram na cumieira acima das nuvens. O calvinismo aceita ambas as verdades. Um sistema que negue uma delas tem só uma banda do teto sobre sua cabeça. Então, isso foi a harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio ou livre-agência. Nós veremos nos próximos estudos justamente uma outra objeção, de que ela equivale, os decretos de Deus ou a predestinação equivalem ao fatalismo, que anula todos os motivos de sermos diligentes, que faz que Deus não seja sincero em oferecer o evangelho a toda criatura, que leva Deus a ser parcial e injusto ou fazer acepção de pessoas. Nós sabemos que não é verdade. Como aplicação, irmãos, descanse na soberania de Deus. Descanse. Não fique aí tentando se salvar. Não fique aí lutando contra
toda a Escritura, tudo que a Bíblia diz, tentando pegar a própria Escritura para dizer contrário a ela. Não faça isso. Não tente negar essas verdades que acabamos de estudar. Eu digo essas não só a de hoje, as de hoje, todas. Desde o primeiro dia que começamos a estudar aqui o tema predestinação. Não faça isso. Aprenda a reconhecer humildemente as verdades de Deus. Peça ajuda ao próprio Deus, ao seu Espírito, para compreender, confiar, reconhecer aquilo que a sua mente não consegue. Tenha a humildade de reconhecer que sua mente não consegue entender tudo, mas não é porque ela não entende que não é verdade. Claro, não faça disso também um meio para você não estudar, justificar a ignorância ou querer aceitar aquilo que é irracional mesmo, né? Estou falando de algo supra-racional, algo que vai além da sua mente, como a própria soberania de Deus. Né? Como é que Deus administra tudo isso? Eu não sei. Como é que Deus é eterno? Eu não sei. É além da nossa capacidade. Então, temos que ser humildes em reconhecer que não sabemos, que além da nossa capacidade de raciocinar, o ser de Deus, a maneira como Deus age soberanamente, mas o fato é que Ele realmente conduz todas as coisas e não há problema algum nisso. Tenha também uma zelosa santidade de vida. Né? Tenha uma zelosa santidade de vida. Não aquela santidade, pseudo-santidade, que vive em função do medo de ir para o inferno. Então, em função do medo de ir para o inferno, eu pequei, eu perdi a salvação, eu pequei hoje. Vou orar porque eu pequei. Vou fazer um meio de me salvar, para Jesus me salvar de novo. Quer dizer, no final das contas, não está sendo uma salvação em Jesus. Aí fica aquele medo. Mas se for a predestinação, será que eu fui predestinado? Estou com medo de Deus, de eu querer Deus e Deus não me querer. Essa vontade nós vimos há pouco, né? Não existe. Mas você só vai querer de fato a Deus se você foi eleito, escolhido. Está com dificuldade em relação a isso? Pede a Deus, Senhor. Agora, se você tem uma vontade de servir a Deus com alegria e já tem essa vontade, isso é um bom sinal. Então, descansa no Senhor e olhando para o que de fato diz a predestinação, tem uma vida de santidade, uma vida que reconhece com humildade, com gratidão, que se Deus não te escolhesse, você não escolheria. Porque como pode o morto escolher alguma coisa? Então, glorifica a Deus com a sua santidade. Agradeça a Deus com a sua santidade, por saber que Ele te escolheu. E é por isso que você o escolheu. Que Ele te quis primeiro, que Ele te amou primeiro. Por isso que você o ama, como Jesus disse, né? E assim, vivam a vida para a glória de Deus. Vivamos nós, né? Tenhamos nós. Eu digo tem assim, parece que estou dizendo que é só os outros, né? Tenhamos todos nós uma vida de santidade que glorifica a Deus, descansando na soberania de Deus, como nós aprendemos aqui, realmente nos submetendo nessas verdades bíblicas e humildemente reconhecendo que sem Deus nada somos e nada podemos fazer, e pedindo a Ele, sempre com diligência, sempre abandonando nossos pecados, não arrogantemente, sempre ouvindo a sua voz, reconhecendo não apenas intelectualmente, mas reconhecendo de maneira muito prática, com a vida, que nós precisamos de Jesus desesperadamente ao ler a Bíblia diariamente, meditar no Senhor, na sua palavra, ao realizar o culto doméstico, ao estar na igreja no dia do Senhor, ao zelar pelo dia do Senhor, como Deus requer de nós. Tudo isso, com certeza, evidencia essa humildade, esse reconhecimento da necessidade de Cristo. E assim você descansa na soberania de Deus e com certeza vai fluir um zelo santo, um zelo pela santidade de vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando.
Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome para sempre. Louvamos a ti, exaltamos, ó Pai, o teu nome na beleza da tua santidade. Tu és santo, ó Pai, em todas as coisas, perfeito e justo em tudo o que realiza, o que planeja e executa. O Senhor, como nós acabamos de aprender, soberanamente escolheu esse plano maravilhoso de salvação que fala de uma soberana eleição de pessoas caídas, que fala de uma escolha eterna de um povo para si, fala de um povo amado na eternidade com um amor eterno, mas atraído e por isso atraído no tempo. Um plano que fala, ó Pai, de reconciliação, perdão, fé, salvação, arrependimento para a vida, que fala de um cuidado, uma ação soberana do Senhor sobre nós, tirando-nos da velha vida no pecado, mortos nos nossos pecados e dando uma nova vida em Cristo Jesus, ao ponto de desejarmos, a partir dessa nova vida, desejarmos a Ti, escolhermos seguir a Tua voz, escolhermos confiar em Jesus, escolhermos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, por Tua obra de salvação, por Teus decretos eternos, pela predestinação, pela eleição de um povo santo, um povo eleito para uma vida de santidade, uma vida para as boas obras. Louvado seja o Teu nome, porque essas verdades nos humilham, nos levam a reconhecer nossa incapacidade, nossa pequenez e nossa total dependência do Senhor, da Tua graça, que é eterna, das Tuas misericórdias, que são eternas, do Teu amor, da Tua soberania, e faz-nos, ó Pai, andar humildemente na Tua presença. Descanse, ó Pai, o nosso coração em Cristo Jesus, na soberania do Senhor. Descanse, ó Pai, o nosso coração na Tua graça, que é melhor do que a vida, de maneira que venhamos sempre a viver na dependência do Senhor. Abençoe nossa noite, nosso descanso, renove as nossas forças para o dia de amanhã, esteja com cada um, atendendo às suas necessidades. Abençoe o Teu povo, aqui na nossa igreja do Tijuco, Teu povo espalhado na face da terra. Pai, abençoe o nosso Brasil, que tem vivido momentos cada vez mais conturbados, com homens perversos, ruins, com homens que só respiram crueldades, que amam a morte, a dor, a injustiça, a mentira, o engano, arrogantes, desafeiçoados, implacáveis. Ó Pai, destrói esses homens e levanta, ó Pai, homens justos, homens corretos, que como seus ministros venham a ser usados pelo Senhor e todos nós possamos gozar de dias de paz. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, por meio de quem nós somos eleitos. Amém. Muito bem. Um bom descanso para vocês, uma boa noite. Até o próximo estudo.